Nesse vídeo eu quero comentar com vocês um fato que aconteceu agora, na semana passada, agora não, né? Na semana passada, acho que foi na terça-feira da semana passada, mas eu só fui ver ali, né, a repercussão desse fato de sexta para sábado, né, que aconteceu. E eu tô falando da semana, deixa eu só pegar aqui. Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 18 e o fato aconteceu na semana passada, que foi ali no dia 7 de abril que aconteceu ali o fato. E que fato foi esse? Um funcionário de 29 anos, vai aparecer aqui, né, a imagem da notícia, um funcionário de uma empresa em Ontário, ele insatisfeito ali com as condições de trabalho, baixo salário, enfim, né? É nobre a insatisfação do funcionário, tomou então a decisão de colocar fogo no estoque da empresa que ele trabalhava. Uma empresa, um galpão, né? Ele trabalhava numa empresa que era terceirizada de uma outra empresa que armazenava dentro desse galpão papel higiênico, guardanapo, ou seja, combustível, né? Um tipo de material altamente inflamável. E esse funcionário, né? Ele chateado, né, com a situação ali do trabalho, mal remunerado e, enfim, péssimas condições de trabalho. A gente sabe muito bem, né, a condição ali dos trabalhadores nos Estados Unidos é uma condição bem complicada, a jornada de trabalho é exaustiva, muitas vezes o cara ele tem que trabalhar em mais de um trabalho para ele conseguir pagar um aluguel. É bem complicada a situação, né, não, mal tem a questão sindical, né, na verdade existe um desencorajamento, né, para se filiar a um sindicato, né, dependendo da categoria que você participa, né, mas por outro lado, você tem outros segmentos que o sindicato ele é muito forte, né, por exemplo. Enfim, então, veio à tona novamente essa discussão capitalista, né, será que é justo mesmo poucos terem muito e muitos terem pouco, né, volta novamente essa discussão. Inclusive, eu estava pesquisando algumas matérias, a maioria das matérias que eu encontrei de jornais lá dos Estados Unidos, poucos noticiaram esse fato aqui no Brasil. Sempre é interessante essa discussão sobre a moralidade, né? A moralidade, se existe uma moralidade, se é moral, inclusive, né? A forma como o capitalismo ele se estrutura, como ele se estruturou e como ele vai se estruturando e como ele se estrutura hoje. Essa discussão é interessante, até interessante que o rapaz que colocou fogo no galpão, ele se comparou a um outro jovem de classe média alta, inclusive, que cometeu um ato contra um homem que era dono de uma empresa de seguros de saúde, inclusive, né, de plano de saúde, que o cara, ele lucrava bilhões mensalmente com a desgraça alheia, né? As famílias pagavam muito caro, né, para ter acesso à saúde e esse cara lucrava muito, né, de certa forma, com a miséria, com a dor, com a desgraça alheia, tá? A palavra desgraça aqui sendo aplicada no sentido de ausência de graça. E aí você tem, então, essa discussão e eu vendo esse cenário, né, do rapaz colocando fogo e tal, aquela coisa toda. E eu lembrei de um filme que eu assisti algumas semanas anteriores, um filme que saiu no ano passado, um filme que saiu no cinema, eu nem sabia que esse filme tinha saído no cinema e ele acabou indo para o streamer. O filme é Quando o Céu se Engana. Não sei, não pesquisei o título original, mas esse é o título traduzido. Tem grandes nomes ali da comédia, né, e do drama também, e com a presença, né, a ilustre participação do Keanu Reeves. O filme ele é dirigido e roteirizado pelo humorista, ator e humorista, né, Aziz Ansari. E o cara, ele manda muito bem. Esse ator, gostei muito do trabalho dele, e tem também a participação ali de outros atores, inclusive daquela atriz que ficou muito famosa, né, no Grey's Anatomy, né, ela faz ali, acho que é a Regina, ela faz o personagem da Regina. Então você tem esse filme Quando o Céu se Engana. Rapidamente, do que se trata esse filme, né, bem rapidinho. O filme ele vai falar sobre o personagem do Aziz. O Aziz ele faz um personagem ali que ele se muda para os Estados Unidos,
né, em busca ali de uma oportunidade de vida, né, para melhorar de vida e tal. Ele é um documentarista, e na vida real também, além de ser humorista, ele também faz alguns documentários. É bem interessante isso. E ele percebe que não é bem assim, né? Que o sol não é para todos ali nos Estados Unidos. E aí o que que ele, para ganhar a vida, na verdade, para sobreviver, o que que ele faz? Ele começa a fazer alguns bicos, né? Ele faz alguns trabalhos utilizando um aplicativo que ele faz todo tipo de função. Ele fica na fila para alguém, ele pega alguma coisa, ele vai na casa da pessoa para organizar o sótão da pessoa, organizar a casa da pessoa e tal, e ele ganha uma merreca, né? Por esses trabalhos que ele vai fazendo, esses pequenos bicos que ele vai fazendo. E eis então que o personagem do Keanu Reeves, ele é um anjo da guarda, que ele está ele está ali num estágio probatório, vamos dizer assim, para ele melhorar a patente dele, mas ele tem que fazer algumas funções bem simples, né? Ou seja, salvar as pessoas no trânsito mexendo no celular. Só que ele quer fazer alguma coisa maior, quer fazer alguma coisa relevante. Até então, quando você vai assistindo o filme, você fala, tá, beleza, que filme, ok, e ele vai falar sobre o quê? E aí, de repente, o filme muda o tom, sabe? Ele muda completamente a parada, porque ele toca nessa ferida, ele fala sobre essa questão da uberização, ou seja, da precarização da mão de obra dos trabalhadores nos Estados Unidos, justamente por conta das Big Techs. Aí você coloca aí no meio o Uber, né, esses aplicativos de entrega de alimento, entrega de refeições e vários outros aspectos. E aí coloca também esse cenário, né, essa discussão, apresenta os dois lados da moeda, né, os trabalhadores em uma precarização, e do outro lado você tem os donos, os proprietários dessas tecnologias, que lucram muito com a precarização desses trabalhadores. Eis então que acontece uma situação em que o Keanu Reeves, ele cria, na verdade, essa situação, e aí os papéis se invertem, né? O Aziz, que era esse trabalhador precarizado, ele toma o lugar do grande empresário que era dono dessa plataforma de pequenos bicos, de pequenos trabalhos, onde ele lucrava muito com isso. Então há uma inversão de papéis e aí começa então a crítica. E há também um momento em que o Keanu Reeves, ele deixa de ser um anjo para sentir na pele, ele se torna um ser humano, né? Até ele resolver a situação dele, ele vai se tornar um ser humano e ele vai sentir na pele, né, o que é ser um ser humano. E ele precisa então de trabalhar, então tem toda uma discussão ali bem interessante. Da metade para o fim do filme, você tem um outro filme e tratando dessa discussão da uberização do trabalho. Não é uma obra original, até porque você tem outros filmes que vão falar sobre essa questão, como Parasita, até mesmo um filme que lançou no ano passado, acho que foi no ano passado, que é o Mickey 17. Inclusive, eu até recomendo esse livro, inclusive. Eu não vou achar ele aqui. Aqui, ó, achei. O diretor que adaptou esse livro para o cinema, que lançou no ano passado, inclusive, que tem como protagonista o Robert Pattinson, que é o mesmo diretor do Parasita, né? E aqui ele faz uma crítica muito pontual a esse capitalismo tardio, né? No caso. É bem interessante, é bem assim, pontual, inclusive. Inclusive, eu lembrei até de outro livro aqui que fala sobre essa questão. A nuvem tem vídeo aqui no canal, né, que é uma abordagem bem interessante, né, distópica, e do jeito que eu acho bem interessante. E, na verdade, eu ia só indicar esses dois livros, e eu acabei lembrando desses outros dois aqui, enfim, acontece. E aí, para resumir aqui, indico demais, tá? Indico demais, da editora Autonomia Literária. Autonomia Literária, eu tenho alguns outros livros dessa editora muito boa, do Mark Fish. E como esse filme que eu estou indicando para vocês fala sobre uberização do trabalho, nada mais do que A Sociedade do
Cansaço, né, do filósofo, né, que virou modinha aí agora, que é do Byung-Chul Han, tá? Esse livro aqui é maravilhoso, quer dizer, todo o livro desse cara é um livro bem fininho, ó. Num final de semana, em poucas horas, você consegue ler esse livro, que é uma leitura muito bacana. Inclusive, se você tiver aí na correria, é um livro meio repetitivo, né, eu confesso, mas, assim, o que seria mais importante de ler aqui nessa obra? Capítulo 4. Lê o capítulo 4, você já entende toda, sintetiza muito bem a ideia do Byung-Chul Han sobre a sociedade do cansaço. Uma leitura muito, muito interessante, né, para falar sobre essa questão da uberização do trabalho. Então tá aí, ó. Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, Realismo Capitalista, do Mark Fish, do Edward Ashton, Mickey Sett e, por último, A Nuvem. Muito bom, né? Falei demais, agradeço demais vocês que chegaram até aqui, tá? Ó, agradeço demais, vocês podem me ajudar, como eu já falei, curtindo, se inscrevendo se você é novo, comentando e compartilhando com o maior número de pessoas. Valeu, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!